Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo do canal, o canal que leva o nome de Homem Médio, né? Se você é estudante do direito, muito provavelmente você já se deparou com os exemplos clássicos das aulas, né, principalmente de direito penal, em que se levavam, né, os três exemplos de Caio, Médio e Tício. E o canal surgiu assim, primeiro como referência, né, a esses exemplos, fazendo até remissão ao próprio direito, aos exemplos clássicos, né? Mas surgiu da seguinte ideia: principalmente o pessoal que estuda para concurso público, muitos deles estão acostumados com a falsa impressão de que para se passar em um concurso público, principalmente um concurso de topo, né, digamos assim, das carreiras jurídicas, você tem que ter algo de diferencial, uma pessoa diferenciada, uma pessoa acima da média, fora da curva. Enquanto que, na verdade, o que acontece é que hoje nós vivemos uma época de culto ao extraordinário. Cada vez mais nós estamos cultuando aqueles exemplos de pessoas que se destacam muito rapidamente e aparentemente com pouco ou nenhum esforço. Isso acaba gerando essa falsa sensação de que para se obter determinado nível de sucesso, independente da área que seja no esporte, seja na educação, seja no trabalho, você tem que ser uma pessoa diferenciada. E caso você ainda não tenha atingido esse sucesso, digamos assim, principalmente, né, numa idade ali por volta dos seus 30 ou 40 anos, se você ainda não atingiu esse sucesso, você se vê como uma pessoa que não tem aquilo que é preciso, né? De fato, você não tem aquilo que precisava para se destacar e então você acaba sendo desincentivado, desmotivado. Então, a ideia desse canal, a ideia desse nome especificamente, é justamente trazer a gente para a ideia de que, para que você consiga algo, independente de quão grande seja, você precisa se dedicar disciplinadamente, né, e empenhar, né, seu esforço contínuo e deliberado por um tempo relativamente longo, para que aquilo faça sentido, para que aquilo dê frutos. Você não precisa ter nada de extraordinário, você não precisa ter nada de sobrenatural, né? Nenhum dom, nenhum talento muito significativo nesse ponto. Basta que você seja uma pessoa disciplinada, focada e persistente. E essa é uma das principais características, né, são uma das principais características de uma pessoa que estuda para concurso público e eventualmente vai conseguir o seu objetivo, né, o seu tão sonhado objetivo, que é a aprovação, tá certo? Então, o canal e essa ideia toda surgiu disso tudo, né, dessa toda essa dinâmica, e já é uma coisa que eu venho pregando ali no meu Instagram e nas pessoas que fazem acompanhamento comigo, e eu tento cada vez mais trazer as pessoas para esse tipo de raciocínio, de que caso você queira alguma coisa, você vai conseguir desde que você se empenhe, desde que você se comprometa com aquilo e realmente pague o preço que precisa ser pago, né? Afinal de contas, o estudo para concurso público, ele requer essa disciplina, ele requer esse comprometimento. Pensando justamente nisso, eu já tinha essa ideia de trazer para vocês aqui um conteúdo de direito penal, de criminologia, de processo penal. E a ideia foi começar com o direito penal. O que nós vamos fazer aqui é disponibilizar aulas semanais, de uma ou duas aulas por semana, sobre o direito penal, né? Vamos fazer aqui uma espécie de um curso mais extensivo, coisas que muitas vezes a gente não consegue fazer em um cursinho de reta final, em um cursinho específico para uma determinada carreira, para uma determinada prova. Não estou aqui dizendo que as aulas elas não terão profundidade. E também, por outro lado, não estou dizendo que elas serão aulas extremamente densas, que você, eventualmente, prestando um concurso para delegado ou para investigador ou alguma área policial que o seja, que você não vai conseguir acompanhar. Muito pelo contrário. A ideia aqui é trazer o direito penal de forma mais sistematizada possível, de forma mais descomplicada possível. Nós vamos abordar ali todos os pontos do direito penal, principalmente da parte geral. Eventualmente faremos aulas também sobre a parte especial e legislação especial, legislação especial. Mas a ideia é abordar todos os temas, fazer um curso de certa forma extensivo e focado para concursos públicos,
Por quê? Nós não precisamos descer a detalhes, né, de uma teoria, de várias teorias, de várias correntes. Nós precisamos assimilar uma ideia principal que a gente consiga desenvolver na hora da nossa prova, seja para resolver uma prova objetiva de primeira fase, seja para desenvolver ideias em uma prova discursiva em uma eventual segunda fase, tá certo? Então eu convido vocês a me acompanhar nessa jornada que nós vamos fazer pelo direito penal. Eu vou estudar tanto quanto vocês para poder, inclusive, passar esse conhecimento, para poder passar esse conteúdo para vocês. E eu espero, de fato, de coração, que seja proveitoso. Afinal de contas, uma coisa que eu costumo dizer é que o tempo da pessoa que estuda para concurso público, ele é um dos ativos mais valiosos que essa pessoa tem. Então, se você está disposto a me dar parte desse tempo para que eu possa tentar agregar algo na sua rotina, na sua preparação, na sua jornada para concursos públicos, eu tenho que tratar esse tempo da melhor forma possível e com o maior cuidado possível, tá certo? Então, convido vocês para me seguirem no Instagram, para seguirem aqui também no YouTube, para não perder as atualizações, principalmente das aulas que vão se seguir. Teremos aulas de exercício, aulas de teoria, aula de resolução de questão objetiva, resolução de questões subjetivas, enfim, trataremos de todo o assunto. Faremos primeiro de direito penal, depois abrangeremos criminologia e, eventualmente, até um processo penal, e aí vai da ideia do feedback que vocês vão me dar. E até por isso que eu peço, de fato, uma colaboração de vocês em me dar esse feedback, para que vocês falem se estão gostando, se não estão gostando, o que pode melhorar, o que pode piorar, ou o que não pode piorar, na verdade, né? E, enfim, que seja uma jornada de crescimento junto, né? De crescimento conjunto, tanto para vocês quanto para mim. Então, sem maiores delongas, pessoal, já passando um pouco aqui sobre a ideia inicial do curso, sobre a ideia inicial do próprio nome, que traz aí o título do canal, enfim, eu quero começar com vocês a nossa aula número 1 de Direito Penal, tá certo? Então, para você que está me assistindo agora, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não importa a hora que você esteja assistindo essa aula, eu espero que, de forma atenta, de forma consciente e deliberada, você consiga aproveitar o máximo possível desse conteúdo, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Quando a gente fala em direito penal, quando a gente vai estudar direito penal, a gente divide basicamente em 3 pontos, né? Que seria a teoria geral do crime, aliás, que seria a teoria geral do direito penal, a teoria geral do crime e a teoria geral da pena. Nós vamos começar, principalmente nas primeiras aulas, com a teoria geral do direito penal. A teoria geral do direito penal envolve esses temas, esses tópicos específicos de noções gerais, a própria evolução histórica do direito, especificamente do direito penal, a parte principiológica, isso nós vamos reservar uma aula especificamente para princípios, afinal de contas, cada vez mais nós vemos sendo cobrado, tanto nas provas objetivas quanto provas subjetivas, noções claras da parte principiológica das matérias. A interpretação da lei penal, conflito aparente de normas, eficácia da lei no tempo, no espaço e com relação às pessoas. E aí, então, nós passaremos para a teoria geral do crime, teoria geral da pena, com bastante cuidado, com bastante calma. Afinal de contas, nós não precisamos correr e, eventualmente, se você quiser, você pode adiantar um pouco esse vídeo, caso não seja do seu interesse, pelo menos não naquele ponto, tá certo? Então, nós começamos aqui com as noções gerais de direito penal. Quando a gente vai estudar uma determinada matéria, um determinado ponto, a primeira coisa que a gente se debruça é a respeito da definição do que seria, então, o direito penal, o que seria aquela matéria, o que seria aquele instituto que nós estamos querendo estudar. Quando a gente fala em definição de direito penal, a gente tem que pensar em qual aspecto a gente está trabalhando para procurar aquela definição. E a doutrina traz basicamente 3 aspectos: o aspecto formal ou estático, o aspecto material e o aspecto sociológico ou dinâmico. Então, quando te perguntam o que é o direito penal, você pode responder baseado em qual aspecto? Porque se for no aspecto formal, o direito penal é aquele conjunto de regras, é o conjunto de normas que define comportamentos e define consequências jurídicas para aqueles comportamentos, ou pelo menos para aquela desobediência daquelas leis, seja uma lei, seja uma norma que impõe um comportamento, ou seja uma norma que veda um comportamento.
Por outro lado, o aspecto material faz alusão àqueles comportamentos que são excessivamente e essencialmente lesivos ao organismo social. O direito penal vai ser aquele ramo do direito, o ramo da ciência, que vai se ocupar daqueles comportamentos que ferem a sociedade de maneira mais incisiva, que ferem a sociedade de maneira mais premente, de maneira mais pujante. E aí, então, é quando o direito penal, nesse aspecto material, vai se fazer presente. Por outro lado, o aspecto sociológico, ou aspecto dinâmico, seria o direito penal entendido como uma forma de controle social. Afinal de contas, quando você impõe, ou pelo menos impõe ou veda comportamentos, e você tenta conformar a atuação do indivíduo baseado naquelas leis que foram impostas, você está, de certa forma, controlando aquela sociedade, controlando aquele indivíduo, falando, olha, determinados comportamentos são aceitos, determinados comportamentos não serão aceitos. E esses que não serão aceitos serão, então, coibidos pelo direito penal e por todo aquele aparato estatal quando se fala em persecução criminal. E aqui eu trago a primeira indagação para vocês, que é a seguinte pergunta: o que diferencia uma norma penal das demais normas do ordenamento jurídico? A primeira questão, né, o primeiro ponto que a gente pode levantar é a respeito das consequências jurídicas. A norma penal, ela traz uma sanção muito mais incisiva, muito mais forte ao indivíduo do que propriamente outros ramos do direito, outras normas jurídicas. Afinal de contas, a norma penal, muitas das vezes, ela vai privar o indivíduo daquele bem mais essencial e primitivo, que é a liberdade de locomoção, a liberdade de se locomover do indivíduo, que então será eventualmente cerceada pelo Estado quando ele descumprir essas normas, normas impositivas ou normas proibitivas. E quando a gente pensa nisso, pensa em consequências jurídicas, né, que definiriam, então, a diferença entre o direito penal e outros ramos do direito, nós não podemos deixar de voltar os nossos olhos para o princípio da intervenção mínima. Claro que nós teremos uma aula toda especial, toda separada, para falar só especificamente de princípios. Mas o princípio da intervenção mínima, trazendo aqui em linhas gerais, ele se divide basicamente em dois outros corolários, que seriam o da subsidiariedade e o da fragmentariedade. A ideia geral de ambos é de que o direito penal ele só deve intervir quando for essencialmente, estritamente necessário. O princípio da fragmentariedade fala assim, olha, não são todos os bens jurídicos que vão merecer uma tutela da norma penal. Ao passo que o subprincípio ou corolário da subsidiariedade fala o seguinte, olha, o direito penal ele só vai intervir quando todos os outros ramos do direito não conseguirem sanar aquele problema, não conseguirem sanar aquele comportamento. Então, essa é a ideia, em termos gerais, do que seria entendido como princípio da insignificância, sem perder de vista os seus dois subprincípios ou corolários da subsidiariedade e da fragmentariedade. Tá certo? Vamos avançando então. Quando a gente fala em direito penal, a gente vai trazer um conceito, aliás, a gente vai dar um passo atrás para falar, antes de direito penal, falar de ciências penais ou ciências criminais. Até fazendo um parêntese aqui, muito se falou, muito se discutiu a respeito da própria terminologia, da própria nomenclatura, direito penal. Direito penal ou seria direito criminal e tudo mais. Lógico que praticamente não há, na prática não há diferença alguma, né, para você adotar uma nomenclatura ou outra. Mas a ideia, basicamente, de quem criticava a adoção do termo direito penal era de que você estava nomeando um instituto, nomeando um ramo de estudo do direito, baseado na consequência jurídica, que seria então a pena imposta. Quando se fala de direito penal, você está fazendo uma remissão à pena que eventualmente será imposta. Ao passo que direito criminal trata, sim, do fenômeno crime, do fenômeno que vai dar substrato para a aplicação do direito penal e, eventualmente, uma futura aplicação de pena. Tá bom? Vamos fechar esse parênteses aqui e vamos continuar. Ciências penais, então, seria o gênero, e seria o gênero do qual seriam as espécies, o próprio direito penal, a criminologia e a política criminal. Eu fiz questão de separar aqui para vocês um conceito de direito penal que ele vai, e vejam vocês, que ele vai assimilar os três aspectos anteriormente trabalhados: o aspecto formal,
o aspecto material e o aspecto sociológico. Eu vou pedir licença para poder ler para vocês. Direito penal é o ramo do direito público que estabelece e regula o conjunto de normas que determinam quais condutas, vejam vocês, conjunto de normas, aspecto objetivo, né? O direito penal no seu aspecto formal. Conjunto de normas que determinam quais condutas são consideradas crimes e suas respectivas sanções. Em essência, ele atua como um sistema de controle social, e aqui o aspecto sociológico, destinado a proteger bens jurídicos fundamentais, e aí então o aspecto material, e garantir a ordem e a paz social, que também faz referência ao aspecto sociológico. E aí eu separei para vocês, nós não vamos entrar em detalhes no tocante à criminologia e à política criminal. Criminologia, ela é uma ciência à parte, uma ciência totalmente autônoma do direito penal, do direito processual penal, e é um ramo de estudo, pessoal, interessantíssimo, principalmente para você que está prestando concurso para carreiras policiais. Muito provavelmente, quando você já tiver na sua atuação profissional, você vai fazer uso de muitas técnicas, de muitas teorias, e você vai ver realmente a criminologia aplicada à prática. Então, é uma ciência muito interessante de se estudar para se ter uma visão mais geral do fenômeno criminal. Então, fiquem atentos, principalmente quando vocês passarem, porque agora, para passar, a gente precisa simplesmente aprender aquilo que cai. Beleza? Então, a criminologia e a própria política criminal. E aqui a gente tem que saber, ainda que a gente não vá tecer detalhes sobre os conceitos de criminologia, de política criminal, mas a gente precisa saber a diferenciação entre direito penal, criminologia e política criminal. O direito penal, ele é uma ciência axiológica, uma ciência valorativa. E por quê? Porque ele define normas gerais e abstratas para que essas normas possam reger os comportamentos do indivíduo que está lá vivendo em sociedade. Então, é como se a gente partisse de uma norma genérica, de uma norma abstrata, para descer, então, ao caso concreto. Ao contrário, a criminologia ela faz o caminho inverso. Ela é uma ciência essencialmente experimental. E daí que se fala que o método da criminologia é um método empírico, é um método de observação, é um método não do dever ser, assim como o direito penal, mas um método do ser, daquilo que efetivamente é, do que efetivamente acontece. Então, a partir de observações, a partir de análises do que realmente está acontecendo naquela sociedade, você começa a então formular teorias para poder explicar aqueles fenômenos que estão sendo ali estudados. Percebam vocês que é justamente o contrário do que o direito penal faz. O direito penal começa a análise das normas em abstrato que vão reger os comportamentos em sociedade. Ao passo que a criminologia analisa os comportamentos em sociedade para então formular teorias, para então formular ali preceitos que seriam utilizados para resolver aquelas questões envolvendo todo o fenômeno criminal. Essa é basicamente a diferença entre a criminologia e o direito penal. Outra diferença bastante interessante, aqui já entrando um pouco também sobre aquele estudo de introdução ao direito, filosofia do direito, que é o seguinte, outra diferença bastante interessante entre o direito penal e a criminologia é a forma de se investigar essas duas ciências. O direito penal ela é essencialmente uma ciência dogmática, ao passo que a criminologia é essencialmente uma ciência zetética. E qual seria essa diferença? Que, inclusive, foi uma questão da prova, se não me engano, de juiz do Paraná, dessa última prova que teve, da prova discursiva, que ele pedia a diferenciação entre o que seria zetética e o que seria dogmática. Percebam vocês que a dogmática, o próprio nome já traz a ideia de dogma, daquilo que é adotado como verdade universal, para então você generalizar algo abstrato, algo generalista, que você consegue aplicar a toda uma individualidade. Então percebam que as normas elas seriam tidas como dogmas, né? Outros dogmas, enfim, que circundariam aquela ciência, para então você começar a analisar a sociedade. Ao passo que a criminologia ela é uma ciência essencialmente zetética. Ser uma ciência zetética é aquela que se põe sempre em uma posição de questionamento,
não se adotam dogmas, não se adotam verdades prontas e acabadas, absolutas, para se analisar um determinado ponto, para se analisar um determinado fenômeno. Muito pelo contrário, você está sempre preocupado em questionar. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E aí então você começa essa investigação, esse processo investigativo constante, que é próprio da criminologia, para só então você conseguir formular as teorias, a exemplo daquelas teorias macrosociológicas da criminologia, teoria do etiquetamento, teoria da anomia, enfim, algumas delas. E para a gente terminar aqui, a política criminal, por outro lado, se traduz naquelas atividades desempenhadas pelo Estado para poder combater o fenômeno criminal. E essas atividades desempenhadas pelo Estado pode ser tanto na área jurídica quanto na área extrajurídica, por assim dizer. Não é somente medidas legislativas ou medidas penais ou medidas, enfim, que estejam voltadas para esse âmbito de atuação. Não, pode ser inclusive medidas materiais, medidas concretas. Por exemplo, se um determinado bairro, em razão de ser um bairro escuro, está acontecendo muitos delitos patrimoniais, muitos furtos, muitos roubos a transeuntes, uma ação de política criminal seria, então, promover uma melhor iluminação daquela rua, um melhor policiamento, você designar uma unidade policial para fazer um patrulhamento mais efetivo naquela comunidade, fazer um patrulhamento mais efetivo naquela localidade. Percebam, então, que essas são medidas de política criminal. E vejam vocês que esses três ramos, né, esses três ramos da ciência penal, o direito penal, a criminologia e a própria política criminal, elas conversam entre si, elas dialogam entre si e elas vão tentar compreender o fenômeno criminal e combater esse fenômeno criminal, adotando políticas, sejam políticas legislativas, sejam políticas públicas, enfim, de todas as ordens, para então se analisar esse fenômeno criminal e combatê-lo, tá certo? Então, o que eu quero que vocês tenham aqui em mente é que a gente precisa fazer essa diferenciação, pelo menos básica, entre direito penal, criminologia e política criminal. Beleza? E agora a gente entra, pessoal, em um ponto que trata das classificações ou categorias, né, a depender da doutrina que você está estudando, do direito penal. A primeira delas é o direito penal substantivo e o direito penal adjetivo. Vamos lá. O direito penal substantivo seria o próprio direito material, né? Ao passo que o direito adjetivo seria o direito penal no seu aspecto processual. E essa diferenciação, essa classificação, essas categorias, elas perderam um pouco o sentido, perderam um pouco a aplicabilidade, justamente porque o direito processual penal, ele ganhou toda a autonomia de ciência. Então não se fala mais em direito penal substantivo e direito penal adjetivo. Se fala simplesmente em direito penal e se fala em direito processual penal, tá certo? A segunda classificação seria direito penal objetivo e subjetivo. Quando a gente fala em direito penal objetivo, a gente faz referência ao conjunto de normas de uma determinada sociedade. Aquele conjunto de normas que prevê comportamentos lesivos e que prevê consequências ou sanções para aqueles comportamentos considerados lesivos. Ao passo que o direito penal subjetivo, também chamado de jus puniendi, né, que é aquele direito de punir do Estado, se traduz justamente nessa ideia de que apenas o Estado pode se valer do direito penal para sancionar, para apenar o indivíduo. Tá certo? E aqui eu trouxe para vocês a seguinte ideia: olha, essa é a regra. O direito penal, né, pelo menos o direito penal subjetivo, que é aquele direito de punir, o direito de criar as normas, o direito de punir, aplicar as normas, o direito de punir o indivíduo, ou seja, de você legislar sobre o direito penal, de você aplicar aquela lei e de você aplicar aquela sanção que a lei previa. Esse direito de punir, ele é privativo e exclusivo do Estado. E existe em todo o ordenamento jurídico apenas uma única exceção. Mesmo naquelas ações penais privadas, o direito de punir, ele continua sendo do Estado, ainda que se transfira para o indivíduo, para a vítima ou para o seu representante legal, a obrigatoriedade de fazer
o aparato estatal se mexer, o aparato estatal mover esse aparato estatal para poder punir um indivíduo. Ainda assim, nesses casos, o direito de punir ele é privativo do Estado, exclusivo do Estado. E a única exceção que existe no nosso ordenamento jurídico traz ali, está ali no artigo 57 do Estatuto do Índio, que prevê a possibilidade dessa aplicação por um particular, de forma privada. E aí muitos questionam se a atuação do Tribunal Penal Internacional, um organismo, né, internacional de direito penal, se isso não seria também entendido também como uma exceção a essa exclusividade do direito de punir por parte do Estado. E aqui a doutrina majoritária entende que não, fala assim, olha, o Tribunal Penal Internacional ele não atua de forma a afastar a atuação do Estado, de forma a afastar o direito de punir do Estado. Ele atua de forma complementar, ou seja, ele é subsidiário. O Tribunal Penal Internacional ele vai atuar, ele vai aplicar as penas, aplicar as sanções, apenas quando o ordenamento jurídico nacional não for capaz de punir, não for capaz de combater aquela conduta. Aí então entraria a atuação do Tribunal Penal Internacional, tá certo? Outra classificação, outra categoria que se fala muito também nos livros e doutrina é do direito penal de emergência. E o que seria esse direito penal de emergência? Direito penal de emergência seria afeto àquelas demandas de criminalização, ou seja, aquelas situações, muitas vezes drásticas, em que a população clama por uma atuação estatal mais incisiva no tocante ao direito penal. Então, são aquelas situações, como, por exemplo, aconteceu na época de pandemia, em que os crimes virtuais, essas fraudes virtuais, elas cresceram vertiginosamente. Então, se fez necessário um recrudescimento da legislação penal para se punir com mais rigor essas condutas. Então, essa é a ideia do direito penal. E vejam vocês, do direito penal de emergência, né? E vejam vocês que esse conceito, ele dialoga também com a ideia de fragmentariedade e subsidiariedade. Lembra quando a gente começou a falar no início da aula que fragmentariedade e subsidiariedade eram corolários ou subprincípios do princípio da intervenção mínima. Então, a ideia aqui do direito penal de emergência, ela se contrapõe um pouco a essa ideia de fragmentariedade e subsidiariedade. Outra definição, direito penal promocional, também entendido como político ou demagogo, seria a utilização do direito penal de forma a promover interesses individuais, interesses de uma determinada categoria. A doutrina, quando fala desse direito penal promocional ou demagogo, traz como exemplo o crime de mendicância, que até pouco tempo atrás era entendido como crime e deixou de ser, mas a ideia aqui era que o direito penal estava sendo usado para poder coibir, para poder proibir uma determinada forma de conduta que não necessariamente atingia bens jurídicos indispensáveis, pelo menos não atingia de maneira incisiva bens jurídicos essenciais a uma sociedade. E, por fim, a ideia de direito penal simbólico. Esse direito penal simbólico, pessoal, eu acho assim muito interessante a ideia discutida. Tem até um professor, ele é promotor do Rio Grande do Sul, André Zeyceles, que ele traz uma distinção muito clara entre o que seria o direito penal simbólico, positivo e negativo. O direito penal simbólico, pelo menos positivo, seria aquela sensação, aquele sentimento de pertencimento da sociedade que faz com que os indivíduos daquela sociedade se comportem de acordo com aquelas normas, se comportem de acordo com aquelas expectativas criadas pelo ordenamento e também pelo ordenamento penal, para que se viva pacificamente em sociedade. Então, essa é a ideia de um direito penal simbólico, que ele faz criar essa expectativa de cumprimento das normas, se faz criar essa expectativa de que
você deve cumprir as normas, porque caso contrário, quando você não cumpre as normas, você é punido. E isso traz uma ideia uma ideia de temor, uma ideia de, de você não cometer determinado crime, porque você tem a certeza de que será punido. Aqui entra também a ideia de prevenção, né? Tanto a prevenção geral, positiva e negativa, né? Já o direito simbólico negativo, sob viés negativo, seria entendido aquele direito que perde eficácia. Então, quando uma norma penal, ela, por assim dizer, no linguajar popular, ela não pega, né, que seria aquela norma que não está sendo de fato aplicada, isso traz uma sensação de ineficácia. E trazendo essa sensação de ineficácia das normas penais, você perde a confiança naquelas normas, você perde a confiança no próprio direito penal. E aí é onde se fala, né, se traz essa ideia do simbolismo sob esse viés negativo, tá certo? Pessoal, nós vamos fazer uma pequena pausa, vamos fazer blocos de 30 minutos, porque eu acho que não pesa para ninguém, qualquer pessoa consegue se concentrar minimamente ali durante os 30 minutos, tá certo? A gente volta para terminar essa primeira aula, vamos terminar essas noções gerais, vamos terminar ali, falar um pouco sobre a evolução histórica do direito penal, para a gente poder finalizar essa parte de introdução, tá certo? Eu volto no nosso próximo bloco e espero vocês. Até lá. Vamos lá, pessoal, vamos voltando aqui então para a gente poder finalizar a nossa primeira aula sobre direito penal. Essa primeira aula que traz noções introdutórias, né? Falamos ali da diferenciação de direito penal, criminologia e política criminal, falamos dos conceitos, falamos dos aspectos da definição, né? Dos aspectos da definição do que seria então direito penal, o aspecto formal, o aspecto material e o aspecto sociológico. E aqui nós finalizamos no bloco anterior sobre as classificações ou categorias do direito penal, e muitas delas que já apareceram muitas e muitas vezes em várias provas de concurso, tá certo? Então nós vamos seguindo aqui na nossa, na nossa classificação, nas nossas categorias. A próxima que nós vamos entrar é uma categoria muito interessante que faz essa distinção do que seria o direito de intervenção. E a ideia desse Winfried Hassamer. Para a gente compreender, primeiro nós vamos diferenciar o que seriam entendidos como bens jurídicos individuais e o que seriam entendidos como bens jurídicos difusos ou coletivos, né? Pelo menos em um sentido amplo. A gente sabe que existe a diferença entre bens difusos, entre bens coletivos e individuais homogêneos, mas aqui nós vamos tratar os difusos e coletivos de uma maneira ampla. Os bens individuais são aqueles afetos únicos exclusivamente ao indivíduo. Por exemplo, a propriedade, o bem jurídico propriedade. Então, quando eu tenho determinada, por exemplo, esse computador que eu estou gravando, essa câmera que eu estou gravando, se alguém vem e me furta, me subtrai esses bens, eu estou sendo lesado na minha individualidade, no meu direito de propriedade, no meu bem jurídico individual. Por outro lado, os bens jurídicos difusos são aqueles bens jurídicos que não possuem um titular específico, ou seja, eles são de titularidade de toda a sociedade. E quando a gente pensa, né, nessa categoria de bens jurídicos difusos, inevitavelmente a gente faz uma remissão à ideia de meio ambiente. O meio ambiente ele não pertence único e exclusivamente a determinados indivíduos, nem mesmo àqueles indivíduos que possuem, por exemplo, grandes propriedades, né, enfim, grandes propriedades ali, seja numa APP, seja numa reserva legal, que possuam, né, APP, que possuam reserva legal, enfim, não seriam esses os titulares individuais do bem jurídico coletivo, do bem jurídico difuso, meio ambiente, né? Seria toda a coletividade, todo o corpo social. Outro exemplo é as relações de consumo também, da mesma forma. São esses bens jurídicos individuais, bens jurídicos difusos, a paz social, a segurança viária, a saúde pública, enfim, esses são outros exemplos. Então, fizemos aqui muito bem a distinção. E qual que é a ideia desse direito de intervenção? É a seguinte, esse sujeito aí fala o seguinte, olha, o direito penal, ele deve se ocupar
única e exclusivamente com a proteção dos bens jurídicos individuais. Esses bens jurídicos difusos, eles devem ser tutelados por outras esferas do direito, por outras esferas do ordenamento, e seriam esferas administrativas. Por isso que se fala em uma administrativização do direito penal. E aí surge uma forte crítica doutrinária. Por quê? Porque, de certa forma, você está ferindo a proporcionalidade, ferindo também a isonomia. Quando se fala em bens jurídicos difusos, normalmente nós fazemos menção àqueles delitos de ordem econômica, aqueles delitos de ordem aqueles delitos que geralmente são praticados por pessoas com grande poder aquisitivo, pessoas que têm uma condição socioeconômica muito maior do que aquelas pessoas que geralmente cometem aqueles crimes que atingem bens individuais. Então, vejam vocês que é muito diferente você punir alguém que está ali furtando um pão na padaria e você punir, por exemplo, um grande empresário ali, detentor de latifúndios que promovem o desmatamento, a queima de florestas, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, quando você começa a deixar que a punição daqueles bens, daqueles crimes que atentam contra os bens difusos a cargo de outros ramos do direito, você está promovendo, então, essa desigualdade, você está ferindo princípios da isonomia. E aí, a doutrina critica e fala assim, olha, o que você está fazendo é trazer o pior dos dois mundos. Por quê? Porque você está fazendo uma, com que aquele comportamento seja punido por uma esfera administrativa, mas quem tem que aplicar essa esfera administrativa seria o próprio Poder Judicial. Ou seja, você está trazendo toda uma burocracia, né, toda uma parte burocrática daquele processo administrativo, mas para ser aplicado pelo Poder Judiciário, que a gente sabe que tem todo um rito a ser seguido, afinal de contas, o próprio rito processual penal, ele se traduz também numa garantia ao indivíduo. Então, quando você fala que você vai ter que aplicar penas que não são privativas de liberdade, geralmente são penas econômicas, de caráter econômico, enfim, uma multa, uma perda de bens e valores, prestação pecuniária, mas, ao mesmo tempo, você vai ter que observar todo aquele aparato, todo aquele procedimento próprio do processo penal. Então, acaba que, no final das contas, você não pune ninguém, nem mesmo nesse aspecto econômico. Então, é essa a forte crítica doutrinária que se faz a essa forma de se entender o direito penal, que seria o direito de intervenção. Por outro lado, nós temos o direito penal como proteção de contextos da vida em sociedade, que seria justamente o oposto à ideia do direito de intervenção. Enquanto o direito de intervenção fala que o direito penal deve se ater única e exclusivamente aos bens individuais e deixar o direito administrativo cuidar daqueles bens coletivos, daqueles bens difusos, o direito penal como proteção de contextos fala o seguinte, olha, o direito penal, em verdade, ele tem que se ocupar daqueles bens difusos, dos bens coletivos, porque são esses bens que trazem uma maior sensação de vulnerabilidade da sociedade. Quando você furta um relógio, por exemplo, você não está ferindo o corpo social como um todo. Ao passo que quando você desmata uma grande floresta, quando você desmata, quando você polui um rio, enfim, um grande corpo d'água, você está atingindo a sociedade como um todo. Então é muito mais grave, e sendo muito mais grave, aí então o direito penal deveria se fazer presente. Ao passo que os outros ramos do direito poderiam, então, dar conta dessa daqueles delitos, né, enfim, que atentariam exclusivamente contra os bens individuais, né, os bens jurídicos individuais. Então essa é basicamente a ideia, vejam vocês que se trata de fato de um contraponto, né. E aí, por fim, eu vou só inverter essa ordem aqui, direito penal mínimo e direito penal garantista. Por quê? Porque no próximo slide eu separei aqui até uns axiomas para a gente colocar. A ideia de direito penal mínimo é justamente aquela ideia e que nós falamos anteriormente sobre o princípio sobre o princípio da intervenção mínima, de que o direito penal ele deve atuar, porém ele deve atuar de forma subsidiária. Ele deve atuar apenas quando for estritamente necessário. E aí, quando a gente fala em direito penal mínimo, entra a ideia também de abolicionismo penal.
o direito penal mínimo é como se você deixasse o direito penal como um soldado de reserva, como se você fosse usar aquela ferramenta somente quando fosse estritamente necessário, quando os outros ramos do direito não dessem conta de resolver aquele problema social e quando você precisasse efetivamente punir determinada conduta. Ao passo que o abolicionismo fala assim, não, olha, na verdade, o direito penal ele incide somente para descriminalizar, né? Aliás, ele incide somente para discriminar, né, os indivíduos. Por quê? Porque ele é essencialmente é, desigual. Ele é essencialmente desigual. Ele está ali preocupado em punir aqueles indivíduos que, mais em verdade, eles fariam mais jus a uma intervenção social do Estado do que efetivamente uma intervenção penal. Então, entre essa ideia de abolicionismo, entre essa ideia de direito penal mínimo, quando a gente fala em abolicionismo e próprio direito penal mínimo, a gente passa pelos institutos da descriminalização, institutos da descarcerização, enfim, são vários institutos a se repensar o direito. E vejam vocês que quando a gente estuda esse ponto, nós não estamos aqui a defender de forma alguma que o direito penal não deve ser aplicado, ou até mesmo essa ideia, eu digo até um pouco ingênua, do próprio abolicionismo. E o professor André Zeisseles, na sua obra, ele faz uma crítica nessa posição abolicionista, ele faz uma crítica a essa posição, esse movimento do direito penal mínimo, muito, muito, muito interessante, porque é no mínimo ingênuo você acreditar que a sociedade ela estaria em um ponto de evolução tão grande a ponto de conseguir regular por si só aqueles conflitos de interesse que eventualmente hoje são tutelados e são ali são cuidados ali pelo próprio direito penal. Nós não estamos nesse estágio de evolução da sociedade, né? Nós não temos essa percepção de corpo social para que essa ideia se faça presente ou se faça minimamente execuível. E acho muito interessante essa crítica que ele faz. E aí, voltando aqui no direito penal garantista, o direito penal garantista seria aquele direito penal que está preocupado em observar aqueles direitos e garantias individuais para aplicação do próprio direito penal. Então vejam vocês, pessoal, que essa posição garantista, em menor ou maior, né, em maior ou menor escala, ela tem que estar presente em todo operador do direito. Afinal de contas, a desproporção entre a força punitiva do Estado e a capacidade de resistência do indivíduo, ela é muito grande, né? Então, para que seja aplicada uma pena tão drástica, que seria a pena privativa de liberdade, você tem que seguir aqueles ritos, e os ritos devem ter valor, e tendo valor, eles devem prever uma determinada sanção, exemplo da nulidade, quando forem descumpridos. E aí, então, cada vez mais a gente está caminhando para esse movimento de se ter um direito penal mais garantista, uma atuação penal mais garantista. E eu quero que vocês, e fazendo aqui um breve parênteses também, trazendo um pouco para a minha realidade, né, minha realidade policial, por assim dizer, eu quero que vocês entendam o seguinte: quando a gente pensa, defende, fala, estuda, discute um direito penal essencialmente garantista, a gente não está desmerecendo a atuação policial. Muito pelo contrário. Quando se pensa um direito penal garantista, você está exigindo da atividade policial que ela seja extremamente qualificada. Afinal de contas, para você condenar alguém, você vai ter que seguir todo aquele rito, observando todas as garantias, observando todas as garantias individuais, direitos individuais, garantias individuais, para então você chegar ao final com uma condenação e efetivamente aquele indivíduo cumprir pena. Então, cada vez mais a gente está tendo essas posições garantistas de tribunais, né? Profissionais mais antigos, principalmente policiais mais antigos, geralmente eles têm uma certa crítica quando você vê aquelas notícias, fulano de tal teve sua casa invadida por policiais à noite e encontrou 1 tonelada de droga. Beleza, aí fez aquela apreensão bonita, tirou foto e tal. E aí você vai ver daqui 2, 3 anos, todo aquele processo ele foi anulado porque aquela prova foi tida como uma prova obtida por meio ilegal, naquele ingresso em domicílio de forma ilegal. E então você joga todo aquele trabalho fora, você joga todo aquele custo para se processar um indivíduo fora, e quem acaba pagando esse preço é a própria sociedade, tanto pelo fato de não ter aquele indivíduo condenado, que efetivamente deveria ter sido, né?
condenado, mas também aquela custa financeira, né? O custo financeiro de toda aquela movimentação. Afinal de contas, você teve que remunerar juízes, promotores, delegados, policiais, servidores, enfim, toda uma máquina estatal. Então, pessoal, vamos desmistificar de uma vez por todas essa ideia de que defender um direito penal garantista seria uma visão contrária à atuação policial, muito pelo contrário. Defender um direito penal garantista é primar por uma atividade policial qualificada, uma investigação policial cada vez mais qualificada, tá certo? Parênteses fechado, aqui eu separei os axiomas de Ferrajoli, ou Ferraioli para alguns, né? E é uma ideia muito interessante, construída já há de muito tempo. Ele fala, olha, não existe pena sem crime, não existe crime sem lei, não existe lei sem a necessidade de se ter essa lei, e não existe a necessidade se não houver a injúria, se não houver ali a lesividade, a lesão ao bem. Não existe a lesão se não houver ação, e não existe ação se não houver culpa. Não existe culpa se não houver a própria atuação judicial. E não há essa atuação judicial sem acusação, e não há acusação sem provas, e não há provas sem defesa. Então veja que é todo um raciocínio silogístico, né, por parte desse autor, e essencialmente garantista, tá certo? Então vamos lá, pessoal. E aí, falando de garantismo penal, inevitavelmente nós temos que estudar um pouco das velocidades do direito penal. E essa ideia de velocidade do direito penal ela é desenvolvida pelo professor Silva Sanches. E o que seriam, então, essas velocidades? Teriam basicamente três velocidades, que seriam a primeira, a segunda e a terceira. Já se fala em uma quarta velocidade, tem doutrinadores já falando em quarta velocidade, mas até então eu não vi ser cobrado em provas, pelo menos não em provas de primeira fase, provas objetivas. Mas a primeira velocidade do direito penal é aquela velocidade em que se busca a aplicação de penas privativas de liberdade, ou seja, você vai privar o indivíduo daquele bem maior da liberdade, mas ao mesmo tempo você vai observar por completo, em sua integralidade, os seus direitos e garantias individuais. Então, o processo penal, por assim dizer, ele é de certa forma mais lento, porque a partir do momento que você vai observar, vai garantir todos os direitos e garantias individuais para aplicação de uma pena futura, pena privativa de liberdade, você vai ter ali um processo penal mais moroso, uma atividade estatal mais morosa. Por outro lado, o direito penal de segunda velocidade, o objetivo é a aplicação de penas que não sejam privativas de liberdade. Aqui algumas penas alternativas, enfim, penas que não privem o indivíduo de sua liberdade. E aí, então, a lógica, a ideia é de que, a partir do momento que eu não vou aplicar essas penas graves de privação de liberdade, eu posso me dar o luxo, né? Seria basicamente essa ideia, eu posso me dar o luxo de relativizar um pouco essas garantias, esses direitos. Então, eu consigo, de certa forma, dinamizar um pouco o processo penal, para que essa aplicação das penas se dê de forma mais rápida, se dê de forma mais ágil. Afinal de contas, nós não vamos aplicar uma pena privativa de liberdade, e sim penas alternativas. Por sua vez, o direito penal de terceira velocidade seria aquele em que haveria uma mistura, né, das duas outras velocidades. Você objetivaria a aplicação de penas privativas de liberdade, porém com uma relativização, com uma flexibilização desses direitos e garantias, primando assim por um processo penal mais célere, por uma persecução penal mais célere. Quando a gente fala em direito penal de terceira velocidade, nós discutimos muito também a ideia de um direito penal do inimigo, aquela forma de atuação do Estado, em que ele faz uma diferenciação entre aquele indivíduo que seria entendido como inimigo e aquele indivíduo que seria entendido como cidadão. Para o direito, para o cidadão seria aplicado então um direito do cidadão, com observância das garantias, com observância dos direitos, enfim, toda aquela dinâmica. Ao passo que para o inimigo seria aplicado o direito penal do inimigo, que seria caracterizado por essa maior flexibilização, por essa maior relativização dos direitos e garantias. Tá certo? Então vamos seguindo aqui para a gente passar para o nosso tópico seguinte, que seria sobre a evolução histórica do direito penal. Pessoal, bebe uma água, toma um café, foca aqui e vamos seguindo aqui
paulatinamente e com muita paciência para a gente poder passar aqui sobre esses conceitos, beleza? A aula já está quase acabando, nós vamos fazer geralmente blocos de 30 minutos e sem sofrer muito, tá certo? Então vamos lá, quando a gente fala em evolução histórica do direito penal, a gente vai estudar como o direito penal se desenvolveu ao longo do tempo, né? O próprio nome já diz evolução histórica do direito penal. E ainda que nós não possamos visualizar ou vislumbrar uma sistematização do direito de punir, da punição, do próprio direito penal em civilizações muito primitivas, sempre se teve a ideia, mesmo nessas situações, nessas sociedades primitivas, da aplicação de sanções àqueles que não se enquadravam ou não se enquadrariam naquela expectativa que aquele grupo teria para atuação, né, para a vivência daquele grupo. Então, se espera daquele grupo que um indivíduo não mate o outro, ainda que não haja uma norma especificando aquela conduta, prevendo um comportamento, prevendo uma pena, prevendo uma sanção para aquele comportamento, sendo uma expectativa de que o indivíduo não mate o outro. Quando isso acontecer, o indivíduo matar o outro, vai haver uma resposta para aquela conduta, vai haver uma resposta para aquela ação praticada por aquele autor, né? E muitas vezes essa resposta ela se dava em forma de vingança. Daí quando a gente se fala em quando a gente fala em estudo da evolução histórica do direito penal, a gente fala da vingança penal e das fases da vingança. E a gente passa aqui pela vingança divina, a vingança privada e a vingança pública. A vingança divina, pessoal, era a ideia de que aquele indivíduo, principalmente naquelas sociedades muito primitivas, aquele indivíduo que desobedecia as expectativas, né, de comportamento de um grupo social, ele, de certa forma, ele afrontava os deuses, afrontava as divindades que eram ali endeusadas por aquela sociedade, por aqueles indivíduos, e aí então ele era punido para poder agradar, ou para pelo menos acalmar a ira, a fúria daquelas divindades, daqueles deuses que se sentiram ultrajados a partir daquele comportamento que não era aceito por aquela sociedade. E então falava-se nessas vinganças divinas, né? Vingança divina, a época das ordalhas, a época em que aquele indivíduo que cometia um determinado crime, ele era processado e punido, e segundo o raciocínio de alguns, através da vontade dos deuses. Então estava lá, jogava o cara ali num poço cheio de crocodilos famintos. Se ele conseguisse sobreviver, era porque ele era inocente, porque os deuses não queriam que ele fosse punido, e aí então, basicamente, todo mundo era punido, por assim dizer, né? Mas essa é a ideia de vingança divina. Depois passou-se então para a fase da vingança privada. E a vingança privada é entendido como uma reação daquele indivíduo, ou pelo menos, ou até dos familiares daquele indivíduo que teria sofrido aquela ação, aquela conduta, né, por parte do autor. Então, a vítima trazia para si aquele direito, né, clamava para si o direito de retalhar o comportamento indesejado daquele indivíduo, né? Então, se havia um homicídio, por exemplo, matava alguém da família, a família daquela vítima ia lá e matava, dizimava toda a família do autor. Então vejam vocês que até nessa época da vingança privada não tinha, pelo menos não no início, a ideia de proporcionalidade, né? Não se punia de forma proporcional uma determinada conduta. Muitas vezes o que se via era o contrário, era um excesso. Então, se você foi lá e matou meu irmão, eu vou lá e vou matar seu pai, sua mãe, seu filho, seu cachorro, seu papagaio, seu periquito. Então, era um pouco essa ideia. E aí depois a sociedade vai se desenvolvendo e começou-se a analisar, né, ou pelo menos observar um pouco dessa proporcionalidade. E um exemplo clássico que a gente tem, né, em toda a obra doutrinária a gente consegue visualizar, vislumbrar isso, seria o próprio Código de Hammurabi, que trazia, né, o Código de Hammurabi, Lei de Italião, enfim, aquela ideia de ter olho por olho, dente por dente. E não deixa de ser uma ideia de proporcionalidade, de retribuição, né? Então, se o indivíduo ia lá e matava um filho, você ia lá e matava o filho daquele indivíduo. Se aquele indivíduo ia lá e furtava um bem, você ia lá e confiscava todos os bens daquele indivíduo. Tinha, de certa forma, uma ideia de proporcionalidade. À medida que a sociedade vai avançando, o desenvolvimento social ele vai tomando conta, vai tomando frente,
o Estado clama para si, então, a exclusividade, a titularidade dessa atividade punitiva. E é então que a gente chega no momento, principalmente no momento atual que a gente vive, que é a época da vingança pública. No início da vingança pública, pessoal, e até fazendo aqui um outro parênteses com a própria criminologia e a própria vitimologia, no início da vingança pública, a vítima, que tinha um papel de destaque na época da vingança privada, ela perde um pouco, ou quase a totalidade, daquele protagonismo do processo. Então, deixava-se muito de lado a vítima, ela acabava sofrendo, às vezes, até duas vezes, né? Ela sofria o crime que era cometido contra ela e depois, no processo, ao longo do processo penal, ela era totalmente deixada de lado, jogada para escanteio. E aí ela que era acostumada a ter esse protagonismo, perde por completo esse protagonismo. E aí, lá na frente, já ali na sociedade moderna, contemporânea, a vítima começa a retomar o seu papel de importância, e a gente consegue até elencar alguns institutos existentes hoje que a gente vê essa revalorização da vítima, né? O que se falava antes em idade de ouro da vítima, que seria esse protagonismo que ela ocupava. Hoje a gente fala em uma ressignificação, a gente fala em uma recuperação do papel da vítima, que seria traduzida nessa ideia, por exemplo, da ação privada, da ação condicionada à representação, da própria lei dos juizados especiais que prevê a possibilidade de composição civil dos danos, né? Então você vê que a vítima começa a ganhar uma importância também no processo penal. A própria indenização, o dever de indenizar, né, ali previsto no Código de Processo Penal, na sentença penal condenatória, enfim, tudo isso é a vítima ganhando, né, tomando novamente um papel de importância. Não digo um protagonismo, mas um papel de importância. E aí a gente vai passar aqui rapidamente sobre por alguns pontos ao longo da história, né? Quando a gente fala de direito penal na Grécia Antiga, a gente fala aqui de nomes como Platão, como Aristóteles, o próprio Pitágoras, Protágoras, né? A gente traz um pouco dessa ideia de proporcionalidade. Por quê? Porque se vivia muito na Grécia Antiga a ideia da lógica matemática. Então, a lógica matemática ela remete também a uma ideia de proporcionalidade. E foi isso que se viu ao longo da Grécia Antiga. A gente não tinha, pelo menos não naquela época, documentos escritos, sistematizados ali, que traziam essa aplicação do direito, que traziam esses institutos jurídicos a serem aplicados. Eram tudo transmitido, né, no conhecimento, pelo conhecimento através do diálogo, através ali das junções de indivíduo, enfim, de toda aquela ideia de polis, de centro, de discussão. E aí a gente passa para o direito penal em Roma também. O direito penal em Roma, pessoal, a gente é quando a gente vê uma clara distinção entre aqueles crimes privados e crimes públicos. E é próprio do direito romano essa polarização, essa distinção do que seria o direito público e direito privado, né? Ramos do direito público, ramos do direito privado, toda essa ideia do direito penal em Roma. O direito penal germânico seria basicamente uma época de transição, e o direito penal na Idade Média. O direito penal da Idade Média, a gente vê, de certa forma, um recrudescimento, né, das próprias penas, que voltam a ter aquele caráter punitivo, aquele caráter retributivo. E eu digo isso por quê? Porque no próprio direito romano, a gente passa a ter uma ideia da pena vista de uma maneira finalística, no sentido de que você vai aplicar a pena para você defender aquela sociedade, você defender aquele corpo social. E aí, quando entra o direito penal na Idade Média, a gente vê, de certa forma, um retrocesso, porque aí passa a voltar, né, aquele aspecto retributivo, puramente retributivo da pena. E forte influência do direito canônico, do próprio cristianismo, com aquelas ideias de igualdade, solidariedade, e aí entra um pouco a parte histórica. E na Idade Moderna, novamente nós temos ali um fundamento racional da pena, ali uma época regada pelas ideias iluministas, o próprio cientificismo que imperava à época, né, promovia ali aqueles debates, aqueles desenvolvimentos das ciências, as ciências
as ciências naturais, por assim dizer, a matemática, a física, elas pautando a forma de se enxergar até mesmo as ciências sociais, como, por exemplo, o direito, a psicologia e dentre outras, né? E aí temos grandes nomes como Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, e um nome que sempre ganha destaque, muitas vezes em prova, inclusive, quando a gente fala em Idade Moderna, é do próprio Marquês de Beccaria, que é um dos expoentes aí da Idade Moderna, do próprio Iluminismo, que defendia, e tem aquele famoso livro, né, dos delitos e das penas, né, é o Cesare Bonezano, Marquês de Beccaria. Ele fez esse livro, chama dos delitos e das penas. Todo estudante de direito, se não leu, pelo menos no primeiro período, com certeza o seu professor de introdução ao direito, ele falou desse livro, provavelmente ele indicou, se você não leu, é porque você não, não teve essa diligência, esse cuidado de pegar esse livro, mas ele é um livro muito interessante. Ele fala, em linhas gerais, sobre essa ideia de racionalização da pena, sobre a pena não, de humanização das penas, né? A gente passava por uma época em que a pena ela era muito aflitiva. Então, eram aquelas penas que eram aplicadas no meio de todo mundo e que traziam uma aflição enorme para aquele apenado, muitas vezes com esquartejamento e aqueles instrumentos de tortura. E as ideias defendidas aqui pelo iluminismo, o próprio Marquês de Beccaria, era uma ideia de que a pena ela deve ser rápida, ela deve ser rápida e certa, e você deve proporcionar ao indivíduo a capacidade de entender aquelas leis com uma certa clareza, para que aí então ele possa evitar a prática daquele comportamento. Porque uma vez que eu sei que tem determinada lei e que ela proíbe determinada conduta, eu não vou praticar, porque eu sei que se eu praticar, eu vou sofrer aquela pena. E aquela pena tem que ser rápida, tem que ser certa, tem que ser proporcional. Então a gente passa ali uma época de humanização das penas. E é uma época bastante interessante que contribuiu muito para a atual fase, né, do próprio garantismo penal, tá certo? E aí nós vamos chegando aqui no, no nosso último slide, que a gente vai falar um pouco sobre as escolas penais. Quando a gente fala em escolas penais, lógico que existem outras, correcionalista, enfim, outras escolas penais, mas o que eu quero trazer é uma ideia básica sobre as duas principais escolas, seria a escola clássica e a escola positivista, ou escola positiva. E é um tema que a gente trata, aborda com muito mais cuidado e muito mais vagar quando a gente está estudando a criminologia. E por quê? A escola clássica, pessoal, trazia aquela ideia da pena como uma retribuição do mal causado por aquele indivíduo. Uma ideia muito defendida pelos autores clássicos era a ideia de que o indivíduo ele era livre para pautar o seu comportamento. Ele era livre para se comportar de determinada maneira. E ele entendia aquele comportamento. Então, uma vez que ele praticava um delito, sabendo que aquela conduta era de fato um crime, ele deve ser punido, porque deve haver uma retribuição daquele mal que ele optou por causar. Então, essa ideia de livre-arbítrio do indivíduo sendo livre para decidir atuar de tal ou qual maneira. E a partir do momento que ele atua de uma maneira indesejada, ele deve sofrer, então, aquela sanção. Então, vejam vocês que o olhar da escola clássica, ele se dá muito mais ao crime do que ao criminoso. O crime, aqui para os clássicos, é entendido como um ente jurídico. E por que um ente jurídico? Porque o crime vai ser aquilo que está definido no ordenamento como crime. Então, a partir do momento que você pratica um comportamento que está sendo vedado naquele ordenamento jurídico, você praticou um crime, e sendo uma prática livre e consciente, né, afinal de contas, todo indivíduo possui esse livre-arbítrio, você deve ser punido por ter optado agir de forma contrária à lei. Ao contrário, por outro lado, a escola positivista ela nega esse livre-arbítrio. Ela fala assim: olha, o indivíduo ele não é tão livre assim como a escola clássica estava falando, como os autores clássicos estavam falando. Existe, de certa forma, um determinismo. Então, o contraponto ao livre-arbítrio é a ideia de determinismo, que o indivíduo ele sofreria influências tanto biológicas, biopsicológicas, como influências sociais para a prática daquele crime. Então, um dos autores muito famosos, né,
os autores positivistas mais famosos é o próprio César Lombroso, que a gente estuda bastante na criminologia. Ele falava o seguinte: olha, cada indivíduo possui determinadas características físicas que o relacionam a um determinado tipo de crime. Então, ele analisava ali o comprimento da testa, a protusão do nariz, do queixo, do maxilar, as orelhas, enfim, todas essas características físicas para falar, olha, o indivíduo que comete crimes patrimoniais, ele tem determinadas características físicas, aqueles indivíduos que cometem crimes sexuais, eles têm outras características físicas, então é como se ele fosse linkando essas características físicas à propensão de cometer determinados delitos. Então, afinal de contas, o indivíduo, no final das contas, né, o indivíduo ele não é tão livre assim. Não há, de certa forma, por assim dizer, um livre-arbítrio. Não, há, de fato, um determinismo. Num primeiro momento, o determinismo ele era um determinismo biopsicológico, né? Biológico, por assim dizer, e, num segundo momento, um determinismo social, né? Seriam aquelas relações sociais que aquele indivíduo estava inserido que iriam determinar, que seriam determinantes para que ele praticasse ou não determinados delitos, né? E aí falamos aqui dessa questão cientificista, o próprio positivismo, né, faz muito essa ligação entre as ciências naturais e o próprio direito, enfim, a forma de se encarar as outras ciências, a exemplo da própria criminologia, né? Então, tem toda essa questão e, de fato, eles negavam o livre-arbítrio, tá certo? Pessoal, nós vamos chegando aqui, então, no final da nossa primeira aula de direito penal. Para você que ficou até o final, para você que ficou até aqui, para você que está assistindo agora, independente de quando essa aula sair, eu acho que aqui é onde reside a grande diferença entre o conteúdo que você produz para o Instagram e o conteúdo que você produz aqui no YouTube. Aqui no YouTube, o conteúdo ele é, de certa forma, mais perene, principalmente quando a gente trata matérias, ou pelo menos parte das matérias, que não tem uma grande alteração legislativa, uma grande alteração, ou pelo menos não uma alteração significativa. Os conteúdos eles são mais perenes. Então, você que está assistindo essa aula hoje, ou amanhã, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano, eu tenho certeza absoluta que essa aula vai agregar, pelo menos de alguma forma, para você. Seja para trazer um novo conteúdo, seja para você revisitar e relembrar um conteúdo que foi visto anteriormente. E essa, pessoal, é uma prática que eu já tenho, que eu já adoto em todas as aulas que eu ministro, que é o seguinte: sempre ao final das minhas aulas, eu tento bater um papo com vocês, porque eu sei o quanto é difícil o estudo para concurso público, o quanto é penoso e o quanto é solitário. Eu sou delegado de polícia já há 11 anos e eu passei por esse momento que vocês estão passando hoje, de estudar para concurso, de você ter as suas dúvidas, de você duvidar de você mesmo, de você ter uma insegurança ali que é própria só de quem estuda, né? Aquela pessoa que não estuda de verdade, ela não é sequer insegura, ela não a autoestima dela não pode ser nem balizada pelo seu conteúdo, afinal de contas ela não estuda. Então, quanto mais você estuda, a verdade é que mais você vê a extensão da matéria, mais você vê a complexidade da matéria e mais você começa a se colocar em dúvida, mais você começa a se colocar em xeque. E aí é onde mora o paradoxo dos estudos, por assim dizer, porque quanto mais você vai estudar, mais você vai questionar a sua habilidade, mais você vai questionar a sua confiança. E é por isso que eu tento sempre, ao final das minhas aulas, trazer alguma mensagem motivadora ou incentivadora de alguma forma, tá certo? E a que eu tenho para falar para vocês hoje é o seguinte: ainda que vocês não vejam essa aula como uma forma de agregar um conteúdo novo, por assim dizer, ela vai servir pelo menos para você revisitar conteúdos aprendidos ou vistos anteriormente. E a ideia, o estudo para concurso, ele deve ser, muitas vezes ele não é prazeroso, mas ele deve ser necessariamente sistematizado. Então você tem que criar mecanismos de revisão, né, mecanismos com revisões espaçadas de tempos em tempos, para você revisitando aquelas matérias. Quando você revisita uma matéria, você tem um contato novo com ela, você aprende coisas novas, você olha determinadas matérias
por outros ângulos, e aí então é onde você vai construindo aquela base de raciocínio jurídico. E é só construindo essa base de raciocínio jurídico que lá na frente você vai se colocar apto a enfrentar as provas dos mais variados tipos de concursos públicos, principalmente naquelas carreiras de topo, né? Que eu falo ali, delegado, promotor, juiz, procurador, defensor. Todas essas carreiras você precisa necessariamente ter um raciocínio jurídico. Não basta decorar, não basta memorizar. Você precisa aprender a raciocinar o direito. E você só aprende a raciocinar o direito quando você estuda de forma sistematizada, revisitando aqueles conteúdos, revisitando aquelas informações. Pessoal, eu espero de coração ter agregado alguma coisa para vocês. Esse projeto, se Deus quiser, ele vai continuar. Espero encontrá-los novamente em uma aula sobre princípios, seja nessa semana, seja na próxima. Peço para você se inscrever, se você não é inscrito, para você se inscrever aqui no canal, para você curtir, para você compartilhar, para você passar ali nos seus grupos de estudo, que é um conteúdo que eu julgo de extrema importância, com uma qualidade, e aí vocês vão me dizer se é uma qualidade boa ou não, mas acredito que tenha pelo menos uma qualidade razoável, que pode acrescentar a muitas pessoas. Aquela pessoa hoje que ela está comprometida com o aprendizado, que ela está comprometida com o projeto dela, ela consegue ter acesso, né, através da internet, a muitos conteúdos bons, muitos conteúdos variados, de muitas pessoas boas que têm muito a acrescentar ao sonho, à caminhada de vocês. Eu espero do fundo do meu coração ser uma dessas pessoas. Esse projeto eu começo aqui com o coração aberto e com o coração cheio de alegria em poder tirar esse projeto do papel e começar aqui com vocês. Espero que a gente vá caminhando aí ao longo dessa jornada. E eu espero, de fato, ser um diferencial, ou pelo menos ter uma relevância, né, na sua caminhada e contribuir, ainda que de uma pequena forma, para o seu sucesso profissional, principalmente no âmbito de concurso público. Tá certo? Um forte abraço, fiquem com Deus e eu espero vocês na nossa próxima aula de Direito Penal. Tchau, tchau.